Boa noite e Hum, bom dia a todos. Primeiro que vou apresentar um pouco que sou Ana Chao, Chao Jianzhen, diretora chinesa do Confucius Classroom na UF, também diretora de português na Universidade Normal de Hebei. Comecei meu trabalho no Brasil desde 2012, por isso já conheço o professor Rogério há alguns anos, né? Iniciamos palestra, ou série de palestras para promover esses conhecimentos e compreensões entre a China e o Brasil, porque entre esses dois países, falta muito, né, esses conhecimentos. Por isso, em 2020, depois da pandemia, iniciamos uma série de palestras para conhecer o Brasil, promover esse conhecimento do Brasil aqui na China, né? Faltamos muito conhecimento do Brasil. E esse ano, depois de 45 palestras sobre o Brasil, esse ano iniciamos essa série de palestras sobre a China no Brasil. Convidamos professores, pesquisadores, depois jornalistas, diplomáticas, tudo que para falar sobre a China no Brasil. Por isso, essa palestra está aberta para brasileiros que têm interesse em saber sobre a China e para os alunos, professores e tal aqui na China, para entender língua portuguesa, para conhecer China no Brasil também. E uma palestra semanal, todas as semanas, nesse horário, na quintas do Brasil, das 19h30, 6h30 aqui na China, um pouco cedo por causa do fuso horário. Mas gostaria de agradecer primeiro ao professor Rogério receber o nosso convite. Agradeço a todos os participantes, tanto no Brasil como aqui na China, que acordam muito cedo, 6h30, um pouco cedo, né? Então, vou ler um pouco que esse mini bio do professor Rogério Fernandes de Macedo, Huo Xinwu, Huo Laoshi, que é Huo Laoshi. Huo Laoshi é super fã da cultura chinesa. Ele não só faz pesquisa teoricamente, mas também pratica Kung Fu, Tai Chi. Por isso, antes da palestra, passei um pouco da Pa Duan Jin, que é para esse warm-up, aquecimento. Professor Rogério, ele possui graduação em letras pela Unicamp, Unesp, desculpa, Unesp, com iniciação científica em estudos de linguagem, período em que montou oficina de língua mandarim na mesma instituição. Ele doutorou-se em ciências sociais pela Unicamp, na área de estudos das relações China-Brasil, com tese Sinologia comparada, as bases de sinologia ocidental e a construção de sinologia chinesa com Wang Li. Por isso, hoje, a professora Hu Laoshi vai falar sobre este tema. Essa professora Hu Laoshi é a única pessoa nessa área da sinologia. Então, agora vou deixar palavras para Hu Laoshi, 你请, Oi. 有请。好，谢谢。大家好啊，大家好，我非常高兴参加这样的palestra, né? Fico muito contente pelo convite da professora Tchau. É um prazer imenso, né, apresentar esse meu tema, né, que é o tema da minha vida acadêmica, né, de estudos, e que apontam, né, questões ocidentais, né, a respeito da China, questões problemáticas, mas também questões básicas, né, para entender a China, que deram apoio, inclusive, no entendimento ocidental em relação à civilização chinesa e tudo mais. E os contatos, né, da China com os ocidentais, né, as aberturas que apareceram, né, nessa relação ocidental e chinesa, né. Isso eu pontuo, né, de acordo com a minha pesquisa, mas o meu objeto
de comparação, né, é a sinologia chinesa do Wan Li, né, que ele apresenta na obra dele. Eu vou abrir aqui a minha apresentação, porque assim eu posso estar mostrando, né, o que eu estou já dando algum detalhe, né? Vamos ver se eu abro. E assim fica mais, Isso. ok? Ok. Vamos lá. Bom, esse é o tema da minha pesquisa, né? O foco aqui é a comparação com o Wan Li, né? Quer dizer, o objeto de pesquisa de comparação fundamental é o Wan Li, só que eu preciso apresentar como é o entendimento da sinologia no Ocidente, né? Na verdade, a sinologia surgiu no Ocidente, o interesse de pesquisar a China, né? Ok, eu vou apresentar primeiro quem foi o Wan Li, né? Não está rodando? Abriu. Ok. Para que vocês estão verificando, né? Eu apresento o Wan Li para alguns que não trabalham com língua, né? Na China, por exemplo, é fundamental o contato com o linguista Wan Li, mas aqui no Brasil, a menos que estude, né, alguma característica da língua chinesa, né, vai ter algum contato com esse linguista. Wang Li foi um professor, né, linguista, e eu considero ele como um sinólogo moderno chinês, né, por apresentar nessa obra dele aspectos da sinologia chinesa. Ele foi graduado no Instituto de Sinologia de Tsinghua, né, Tsinghua Guoxieyuan, na China, com a orientação do professor Zhao Yanlian. Ele foi orientado, né, foi incentivado a estudar na Europa. Então, ele fez o doutorado dele na França, na Universidade de Paris, e foi orientado pelo professor Joseph Andrier. A tese dele, logicamente, está num título em francês, mas eu vou traduzir aqui de forma bem simples, né, para que vocês entendam. O foco dele, na pesquisa dele, foi a pesquisa da pronúncia chinesa de Popeye, né? Na província de Guangxi, a cidade natal dele, né? O que acontece? Nesse título, ele já mostra que ele aprendeu a teoria na Europa, né? Ele se doutorou na França, mas aplicou o método que ele adquiriu, né, de conhecimento, na China. Então, isso é uma coisa interessante, né, da perspectiva como pesquisador chinês. Naquele período, né, século XX, né, a obra aqui analisada, a obra aqui considerada, que ele produziu, é a história da linguística chinesa. A hipótese dessa pesquisa, né, indica que, a partir do momento que ele produz essa obra, ele, inevitavelmente, né, falando da filologia, ele acaba descrevendo em detalhes a sinologia chinesa. O método dessa pesquisa, o método da sinologia comparada, né, se apoia na filosofia comparada de Masson Roussel, e pode ser nomeada como uma epistemologia da sinologia, né, apresentar a origem da ciência que é a sinologia. Esse trabalho está dividido em duas partes, né? A primeira parte fala da sinologia ocidental, e a segunda da sinologia propriamente chinesa de Wan Li. A sinologia ocidental ela está dividida em três momentos, né? O momento da proto-sinologia, que é o momento da construção das ideias sobre e interesses também sobre o estudo da China. Nesse período, eu pontuo, né, eu destaco que as missões na China e expansão europeia podem ser resumidas em um interesse do ensino religioso e a exploração comercial, né? Esse é um ponto fundamental. Não existia um interesse assim de entender a China, de conhecer ciência chinesa, né? Era comercial e interesse do Ocidente em relação à China, de se infiltrar, de entrar na China para
com esses objetivos, religioso e comercial. Na Europa, né, existia uma polêmica, né, que era a discussão, ainda naquele período, ainda não definida, entre o heliocentrismo e o geocentrismo. Era uma discussão da cosmologia ocidental, né? Como o Ocidente, como se vê a criação do universo, né? E esse ponto influenciou muito as missões, os missionários na China, eles eram proibidos de falar a respeito desses temas com os chineses. Mas eles precisavam entender como era a cosmologia chinesa. Por quê? Porque a religião busca entender a criação do mundo, né? A criação do universo. E eles eram proibidos de discutir esse problema que já existia na Europa, né? Para poder comparar a cosmologia ocidental com a cosmologia chinesa, né? Então era um ponto muito falho, né? Naquele período. Um outro ponto interessante, que era o interesse da Europa e do Ocidente em geral, era a busca de uma língua universal, uma linguagem universal. Só que a base dessa língua universal, ela estava apoiada no hermetismo da época, século XVI e XVII. O hermetismo se apoia no Velho Testamento, né, de como a língua surgiu, né, Noé e tudo mais. Eu pontuo melhor na minha tese essa questão. O que acontece? O filósofo Florentino Neto, né, meu professor, meu orientador, ele aponta que o contato dos missionários na China foi muito difícil. Eles tiveram dificuldade de entrar na China por, por causa de encontrar lá uma civilização muito avançada em comparação com as civilizações que eles já tinham contato, com as colônias que eles criaram em outros países. Existia uma economia forte, né? E existia armamento naquele período, existia um império, né? Toda uma política, uma estrutura muito grande. Eles tinham dificuldade, então eles tiveram que criar métodos de aproximação. Dois métodos importantes que foram criados para contato com a China foi o de acomodação, né? Do Mateu Ricci, o Li Matou, que ele viveu na China, morreu na China, inclusive, só que ele não podia se distanciar das missões, né, do que do trabalho dele em contato com a igreja, né? Então, o que ele fez nesse método foi reunir o máximo de conhecimento sobre a língua e a cultura chinesa para introduzir o cristianismo na China, né? Então, eles não tinham interesse de entender a religião ou as crenças chinesas, né? É isso que eu pontuo. Naquele período, eu não aponto como o início da sinologia, mas sim a produção do material, né? Que serviu para os sinólogos que surgiram no decorrer do tempo. O Mateucci também ele fez uma interpretação do Confúcio com características cristãs, né? Ele inclusive traduziu várias obras clássicas, né, chinesas naquela época, mas fazendo uma leitura, introduzindo ideias ocidentais, né, ideias das crenças ocidentais. Isso alterou, logicamente, o material. Outro método, né, foi o do figurismo, aplicado pelo Joaquim Bouvet, né? O matemático, ele é matemático, missionário, ele ensinou, foi direcionado para ensinar uma matemática para o imperador Kanshi, naquela época, o imperador Kanshi também tinha um interesse muito forte em ciências, né, dos europeus, em ciência dos ocidentais, e isso, uma matemática introduzida na China foi importante. Só que ele fez uma leitura, né, dos clássicos como buscando características do cristianismo, né? Isso é um fato muito importante para se entender o início de certas distorções, né? Do pensamento chinês naquela época, de introduzir uma ideia e não entender a ideia daquele povo. Um, um sinólogo, um proto-sinólogo, que eu considero como principal, talvez o único, né? É o filósofo Leibniz, matemático e filósofo. Ele tinha uma visão totalmente diferente, né, da época dele. Ele foi um correspondente
esplêndido, né? Em relação à China, ele trocava cartas com todos os missionários. E o principal correspondente dele era o Joaquim Bouvet. Então, ele conhecia a China através das cartas. Ele nunca tinha pisado na China, não falava chinês também. Se ele soubesse chinês, pelo menos, ele teria entendido perfeitamente as ideias da China. Vocês vão perceber isso nas pontuações que eu apresento aqui, né? Ele era contrário ao suposto materialismo chinês apontado pelo pensamento escolástico e cartesiano. Quer dizer, ele era contra o pensamento criado na Europa, né, no Ocidente, os filósofos em relação à China, quer dizer, falar que a China era materialista, né? Isso é uma visão pré-concebida, né? Sem entender realmente como eles pensavam. Ele defendia a teologia natural dos chineses. A teologia natural, ele escreveu uma obra a respeito, considerar, falar que a China considera Deus como o universo, como a natureza. Né? A natureza é Deus. Tudo é Deus. Ele explica isso com bastante clareza nas cartas dele. E ele foi contra um tema que era muito polêmico lá, que era a querela dos ritos. A querela dos ritos, ela tinha como base os termos Li, Qi, Taiji, Shangti, que os líderes, né, religiosos do Vaticano consideravam, criticavam, né, falando que os chineses utilizavam esses termos para nomear o Deus cristão. Quer dizer, eram termos que os chineses utilizavam substituindo o termo Deus. E isso para os missionários e para a igreja era muito inconcebível, né? O Leibniz foi contra esse pensamento, né? Ele falava, não, é possível entender melhor, compreendendo mais, tendo mais contato com a cultura chinesa, né? Ele foi muito mais consciente em relação a isso. Então, foi a cabeça dele era científica, né? Ele também defendia, ele buscava também, era um dos principais, né, que buscava a língua universal, né? Só que para ele tinha uma sugestão, né, que era a linguagem filosófica. Essa linguagem filosófica, do ponto de vista dele, teria que funcionar como a matemática e a geometria. Quer dizer, uma linguagem universal, né? Em qualquer ponto do planeta, né, do país, do mundo, a matemática é a mesma, né? A geometria também. Então ele tinha uma ideia bastante diferente e distante também das religiões daquele tempo. As contribuições de Leibniz, as principais, né, ele teve várias, foi, por exemplo, a comparação que ele fez do cálculo binário. Ele criou o cálculo binário, inclusive que a gente usa até hoje, né, nos computadores, resumido em 0 e 1. Ele comparou com os trigramas, que também, resumindo, é um traço partido e um traço inteiro. Né? O traço partido correspondente ao 0, o traço inteiro correspondente a 1, na concepção dele. Né? Esses trigramas é da obra clássica, né? Das mutações, no I Ching. Ele também produziu uma lista com 30 perguntas e enviou em carta, né, para o responsável das missões na China, o Grimaldi. Essas 30 perguntas tinham referência completa sobre a ciência, né, as questões que ele tinha, as dúvidas que ele tinha na Europa em relação à China. Algumas delas eram como a China produz a porcelana, como os chineses produzem o vidro. Os chineses têm uma fórmula matemática, como a nossa, o nosso Pitágoras, por exemplo. Existe uma erva na China que possa curar doenças que nós temos aqui na Europa, que nós desconhecemos, né? São várias as perguntas deles, são pontuais, né? Importantíssimas, questionando isso. Ele tinha uma cabeça científica mesmo. Ele também defendeu, isso é muito interessante, foi uma revolução na época, né? Ele defendeu o intercâmbio entre a China e a Europa. Esse intercâmbio já era interesse do rei Luís XIV, né, da França, e em relação ao imperador Kanchi, que tinha interesse também da ciência europeia. Só que, infelizmente, essas ideias não foram para frente, né, porque as questões sobre as querelas dos ritos, né, impediu, inclusive, foi o tema principal que deu a expulsão dos missionários da China. O segundo ponto aqui é o momento da origem da sinologia. Como surgiu a sinologia na Europa? A sinologia
surgiu e teve como ponto importante, né, um debate filosófico e gramatical entre Humboldt e Abel Hamizat. Esse debate foi público, né? Foi um debate escrito, debatendo em cartas, né, públicas, e que durou 10 anos, né, de 1821 a 1831. Humboldt, ele tinha como pesquisa, né, uma pesquisa da antropologia comparada, que concebia, na ideia dele, né, a estrutura das gramáticas das línguas como que era possível apresentar nas gramáticas como nós formulamos as ideias. A ideia dele é interessante. Né? Como nós formulamos as ideias e a gramática apresenta isso, a gramática das línguas apresenta isso, principalmente na escrita. Só que a falha do método dele foi se apoiar, foi dar prioridade às línguas clássicas prestigiadas, valorizadas na Europa. Né? Quais eram? As línguas gregas, latinas, a língua hebraica, por exemplo. Ele dava prioridade para essas línguas. Então, ele tinha um modelo de comparação, que era esse, e tentava comparar com outras línguas, né, do mundo. Ele também apontava que o modelo flexional as línguas flexionais, apresentava a gramática perfeita, né? Isso é uma palavra dele. O Ramizat, ele era professor de língua chinesa, né? Ele conhecia a língua chinesa e era de literatura chinesa, e ele entrou no debate justamente por isso. Ele queria apresentar características da língua chinesa que ele conhecia para contestar os argumentos do Humboldt. E aí deu um debate bastante forte, bastante interessante, apresentado em cartas, e um livro está em francês, né? Bastante interessante sobre esse debate, né? Para quem quer entender as questões em relação à língua chinesa daquele período. Um outro ponto importante, né, que participou inclusive do próprio debate entre Humboldt e Albert Camus, foi a exclusão do pensamento chinês da filosofia. O que acontece? A filosofia surgiu no Ocidente a partir da Grécia, quer dizer, a filosofia é grega, a filosofia tem o modelo grego. O Victor Cousin, ele foi o fundador da área da filosofia, do curso de filosofia, o primeiro, né, curso de filosofia no Ocidente, na Europa, em 1814, e com essa característica, né, a filosofia é grega. Outro ponto importante é que nesse período existia um debate, uma perspectiva, né, que era apoiada no pensamento hegeliano, da exclusão da China e do Oriente em geral, né, da filosofia. E existia também a concepção heideggeriana de que a China pensa, mas não filosofa. Tá, isso é um absurdo, né? Mas isso é apontado por Dike, né, o autor do livro, que apresenta as contestações e o porquê foi excluído, né, o pensamento chinês da filosofia, da área da filosofia. Isso é atual, né? Tem áreas da filosofia, tem cursos de filosofias que não existe filosofia chinesa, o estudo da filosofia chinesa. Não. O meu orientador, ele trabalha nessa área, né? Estudando filosofia oriental em geral. Uma das críticas que debate sobre isso é a autora, né, a filósofa e sinóloga, An Shen, nas obras dela, né, uma obra História da Filosofia Chinesa, História do Pensamento Chinês, O Pensamento Chinês Hoje, né, são títulos das obras delas em francês, eu estou traduzindo. A sinologia surge na Europa a partir do Abel Hamizat. Abel Hamizat, ele funda a sinologia ocidental a partir da abertura do curso de língua e literatura chinesa no Collège de France. Quer dizer, a partir de um curso independente, né? A área das letras, né, é independente de um estudo sobre a China. Se eu sou de letras e estudo a China, eu sou um sinólogo. Essa é a minha questão nessa pesquisa, né? O que realmente caracteriza o fato de ser um sinólogo? Um dos primeiros trabalhos produzidos pela sinologia ocidental foi a tradução, por parte do Abel Hamizat, aqui eu traduzi como Caminho do Meio, mas também se encontra como Doutrina do Meio, né? O John Young,
uma obra de Confúcio, né? Foi traduzida pelo Ramizar, foi uma das primeiras obras que circulou na Europa nesse período. O momento da sinologia moderna, né? Quer dizer, o modelo atual, né? Como é a sinologia ocidental atual? Ela tem como destaque o sinólogo e sociólogo Marcel Granet. Marcel Granet ele foi o primeiro a citar, inclusive no próprio título da obra dele, né? O nome, o pensamento chinês, né? Só que ele segue um método fortemente sociológico, né? E ele afirma que ele não segue uma análise linguística nem crítica literária. Quer dizer, ele nega também, fala, eu não sigo filosofia, não sigo história, justificando, né, que ele buscava aspectos objetivos. Existe um crítico, né, o Gernet, que fala, olha, o Granet, ele estava influenciado pelo positivismo da época, né? Ele estava com influência do pensamento positivista, né? Por isso ele pensava dessa forma, buscar coisas concretas. Ele critica o uso da filologia, né, uma área de pesquisa dos textos, né? O foco da área filológica é texto, né, obras antigas, como um instrumento. A filologia, ele era sinólogo, né? Ele aprendeu sinologia com o professor dele, o Chavanes. E ele fala, olha, a filologia não funciona, né? Para análise de obras. Ela carrega muitas interpretações incorretas e anacronismos. Na minha perspectiva, eu falo, olha, o erro não estava na filologia, não estava no instrumento, estava em quem utilizava o instrumento, né? O interesse de quem utilizava o instrumento. Esse é o meu ponto de vista. Ele, então, introduz a sociologia de Durkheim, né? Com o termo fato social. Dessa forma, todas as análises do pensamento chinês, da obra Pensamento Chinês, se apoia na sociologia. Como, por exemplo, o fato social considera os fenômenos como produtos com funções sociais. Para o Granet, a língua chinesa, enquanto fato social, é caracterizada como um modo de expressar a ação da sociedade chinesa, que possui uma porção externa ao indivíduo, sendo um instrumento cultural. Quer dizer, a fato social é algo produzido pela e para a sociedade, né? Ela não depende do indivíduo, não é um indivíduo que cria um objeto, é a sociedade que cristaliza, né? Um sistema, um costume, uma cultura, né? Então, esse é o ponto de vista sociológico, né? A língua chinesa para o Granet, isso é uma afirmação dele, né? Ele fala, a língua chinesa é monossilábica, figurativa, emocional, se trata de uma linguagem poética, criada com objetivos práticos e não abstrata. Essa afirmação, né, ela aponta, por exemplo, que ele não se distanciou, ele não conseguiu se distanciar totalmente da filologia, porque ele faz uma pesquisa apoiada nos clássicos, por exemplo, o clássico da poesia, né? Ele se apoia nos clássicos da poesia. O pensamento chinês fala bastante sobre esse clássico, fala sobre o I Ching. Então ele conseguiu sair fora, né, do método, totalmente fora do método antigo, né? E uma outra afirmação que ele faz, que é a não abstração da língua, a língua chinesa, a língua não possui abstração, ela não consegue abstrair as coisas do mundo, né? Isso é uma afirmação do Humboldt, né? Ele não fala do Humboldt no livro dele, mas ele usa o pensamento do Humboldt na obra, né? Quer dizer, ele estava influenciado pelo pensamento da exclusão do pensamento chinês, né? Isso ainda no período moderno, século XIX, XX, século XX já, né? Eu tentei analisar essa afirmação que ele faz, eu não vou utilizar uma análise linguística, né? Falar como é que se analisa a língua sem utilizar os pressupostos teóricos da linguística. Eu vou analisar na obra dele e eu percebi que a língua para ele é um objeto, como ele afirma, ele utiliza o termo um símbolo. São símbolos que esperam esperam o significado no decorrer da conversa. Quer dizer, é um símbolo parado, inerte, né? Que busca significado, né? Espera o sentido, né? No momento da conversa, no momento da escrita, você coloca significado naquele símbolo, né? Isso é uma língua inconcebível, né? Em termos de uso da sociedade, né? É uma língua que
né? Nem o Esperanto, né? Que é uma língua de laboratório, não é uma língua materna, né? Ela precisa de regras, ela precisa de abstração, né? A abstração, na verdade, é objeto de estudo da linguística, né? Bom, considerar a sinologia como ciência, para se considerar ela como ciência, é preciso considerar o método epistemológico, que é o que eu tento apresentar nessa pesquisa, né? A epistemologia, que busca as origens dessa ciência, se é uma ciência, se não é uma ciência, por que que é, por que que não é. Eu aponto que o que realmente o Granet desenvolveu foi a sociologia chinesa. Quando ele aplica a sociologia na civilização chinesa, ele desenvolve a sociologia. Mas, ao mesmo tempo, ele abre espaço para a multidisciplinaridade da sinologia. O que eu falo? Multidisciplinaridade é você... Se eu sou um historiador e eu estudo a China, eu sou um sociólogo, um sinólogo. Se eu sou um geógrafo e estudo a China, eu sou um sinólogo. Tá? Isso é multidisciplinar. O que acontece? Existem trabalhos que eu até aconselho as pessoas, quem tiver interesse de estudar, trabalhos importantes, multidisciplinares, que são, por exemplo, do Joseph Needham, né, da An Shen, da Karine Shemla, trabalhos multidisciplinares que, inclusive, consideraram pesquisadores chineses para falar sobre o pensamento chinês, sobre a ciência chinesa, sobre a medicina chinesa, sobre vários assuntos, quer dizer, multidisciplinar. É um trabalho riquíssimo, que eu falo, olha, isso é um modelo de sinologia que funciona para a gente entender a China como um todo, né? Em que há um intercâmbio entre os dois países, isso é fundamental, né? Bom, a sinologia chinesa, entrando, né, no objeto mesmo de comparação, do ponto de vista do Wang Li, ele apresenta no quarto capítulo dele, ele utiliza o termo Hanxie como sinologia. A sinologia para o Wang Li significa que é o estudo do pensamento político ou filosófico dos chineses contidos nos clássicos, produzidos pelas centenas de escolas de pensamento desde o pré-império. Para o Wang Li fala que como surgiu essa área? Surgiu pela necessidade de analisar o material que era produzido desde aquele período, desde os períodos anteriores, inclusive, né, pelos pensadores, pelos filósofos chineses antigos, até aquele momento e até depois dele, né? Então, houve a necessidade de pesquisar, de analisar esse material, de tirar dele conteúdos importantes para o ensino das crianças do Império. Né? Naquele período, conforme o Wang Li mesmo afirma na obra dele, né? Não era obrigatório o ensino para a população, era obrigatório para os ministros, né? Para os conselheiros do Império, preparar, né? Alunos, né? Que fossem ser historiadores do Império. Então, era para isso que a sinologia servia desde aquela época, né? E utilizava a filologia para analisar esse material. O Henri afirma que os primeiros os sinólogos europeus, né, que faziam contato com a China, eles tinham uma variedade de interesses, né, sobre a China e não seguiam um modelo de comparação próximo do modelo de pesquisa chinês. Um dos que o Li afirma que influenciou, inclusive, a própria linguística na China, influiu a linguística chinesa, foi Bernard Carlin. Né? Bernard Carlin, ele se apoiou no material produzido pelos intelectuais chineses desde a época antiga, que circulavam no período da dinastia Qin, a última dinastia da China. E então ele se apoia nesse material. Ele fez uma pesquisa de campo, né? Ele ia em várias regiões, né? Várias províncias da China, pesquisando as línguas antigas. Então ele é um exemplo, né? De pesquisador, e o Wang Li, né? Fala bastante sobre ele e sobre a importância dele para a influência da linguística chinesa, né? Ele aponta também as falhas dele, né, na obra, que são interessantes depois alguém analisar. Está na minha tese também essas verificações.
A dinastia Qin, para o Wanli, é considerada o período de ouro, tanto da sinologia chinesa como da filologia. Por quê? Porque foi o período em que havia o máximo de pesquisa feitas pelos chineses desde períodos anteriores, né, de filólogos e a própria sinologia, desenvolveu e acumulou materiais antigos. Nesse período, por exemplo, foi descoberto as carapaças de tartaruga, né, as escritas nos ossos de tartaruga, em 1899, né, foi descoberto. Anteriormente, os chineses pesquisavam as escritas no bronze, né, as escritas nos gravetos de bambu, para fazer as comparações. Quando eles descobriram os ossos, que eram muito antigos, muito anteriores, eles começaram a analisar. Olha, nós estamos certos em analisar esse caractere dessa forma, ou não, está errado, né? Nós entendemos diferente, vamos refazer a nossa pesquisa. Então foi interessante essa descoberta posterior, né, dos ossos, que afirmou ou negou as pesquisas anteriores que os chineses já faziam, né? O Li, ele faz uma crítica, ele fala os ocidentais, eles aproveitaram o conteúdo desse material em benefício das ciências deles, né? E não deram crédito, né, aos cientistas chineses, né? Isso é uma crítica que ele faz na obra. Desde o pré-império, né, a China já utilizava a filologia. A filologia antiga era conhecida como Xiaoxue. Essa palavra atualmente significa ensino primário, né, ou escola primária, né, que tem uma certa relação com a filologia, que é a base, né, estudar a base, estudar a origem. Os chineses utilizavam como instrumento. Os chineses da antiguidade, eles não tinham interesse, de acordo com, conforme o Ali afirma, né, não tinham um interesse ou base, né, para estudar ou para criar uma gramática chinesa. Não que o chinês não existe gramática, existe toda a língua falada, existe gramática, só que não havia um estudo. O Ali ele comenta na obra dele que, olha, o primeiro exemplar feito pelos chineses, né, que ele encontrou na China, no meio da rua, né, numa livrariazinha, né, foi a gramática de Ma, né, o Ma Anton, de Ma Jianzhong, em 1898, né, ainda no Império, né, no finalzinho do Império Qin. Ele fala, olha, esse material ele era criticado pela China, né, pelos chineses, porque continha falhas. Só que o Oni fala, olha, só que ele é um objeto único, né? Eu não encontrei outro modelo parecido, nenhum que possa ser analisado. Então é preciso observar os valores dele, considerar esses valores e observar o que está errado, né? Quer dizer, considerar isso ele fez, né? Nas pesquisas dele ele considerou isso. Isso é um fundamental para a visão do Anli, né? Fundamental, inclusive, para o desenvolvimento da sinologia chinesa e da linguística, né? Como um todo. A sinologia atual na China, né, eu vejo como o que o Anli apresentou na obra dele permanece. As pesquisas sobre os clássicos ainda continuam sendo feitas, né? Eu visitei, por exemplo, na China, em Pequim, a Universidade Popular, né? Que é o departamento de Gautier. E lá eles se concentram nos clássicos. Então, a visão do Ali ainda está funcionando, né? Quer dizer, ainda permanece, ainda está em desenvolvimento. O que eu aponto como que alterou, por causa dos contatos da linguística ocidental na China, foi o instrumento, que é a filologia. A filologia chinesa aperfeiçoou com as teorias que entraram na China, e o Ali ele mostra que isso foi eficiente, né? Melhorou as análises, criou-se uma gramática, né? Quer dizer, desenvolveu-se a gramática, isso a gente vê nas aulas do Confúcio, né? Do Instituto Confúcio, né? Uma gramática segura, né? Bem explicada. E então, só que o que eu aponto que o Anli, ele apresenta, ele contribuiu com a política educacional na China, né? E principalmente nas universidades chinesas. Isso foi fundamental e participou também do modelo político de características chinesas, quer dizer, a socialismo características chinesas, fez parte também desse interesse, né, sobre o desenvolvimento da consideração
das pesquisas anteriores, a ciência anterior, né, da China, como os chineses, o Ali fala isso na obra, né, eles antigamente, no período da dinastia Qin, foi depois que encerrou a Guerra do Ópio, né, na China, o Ali falou, olha, a maioria dos chineses viam um progresso vindo de fora da China. E a sinologia, o objetivo da sinologia chinesa era resgatar os valores da ciência local, da ciência da China, resgatar a cultura chinesa, resgatar o conhecimento produzido pelos antigos e ver se e dar desenvolvimento, né? Isso foi fundamental para o andamento do progresso, né, como um todo. Quer dizer, participou da política. Para finalizar aqui, né, esse tema, eu aponto aqui, de forma estrutural, né, e resumida, a sinologia comparada, que é apresentando, de um lado, a sinologia ocidental, né, que tem como objeto o pensamento chinês, esse é o objeto da sinologia ocidental, em geral, isso é atual. A teoria, método e instrumento de análise se apoia na multidisciplinaridade, quer dizer, como eu afirmo, se eu sou um cientista social, por exemplo, eu sou um cientista social, estudo a China, eu sou um sinólogo, dentro do conceito da sinologia ocidental. Isso foi o Granet, né, que abriu, deu espaço, né, a partir do momento que ele fez uma pesquisa sociológica sobre a China, né? Então abriu todo um leque de pesquisadores, né, interessados na China. Se eu estudo economia chinesa, eu sou um sinólogo, né? Isso é muito claro, né? Mesmo que as pessoas contestem, né? Isso é um tema muito próprio, né? Muito apresentável. O objetivo da sinologia ocidental, que eu aponto aqui, é compreender o pensamento chinês em contextos diversos, né? Compreender a economia chinesa, compreender a política chinesa, a filosofia chinesa e diversos. A sinologia chinesa, conforme foi construída por Wang Li, na obra dele, né? Foi detalhada por Wang Li, ela é mais definida, né? Ela tem como objeto o pensamento filosófico e político dos antigos, extraído dos clássicos, extraído propriamente dos textos, né? A teoria se apoia no estudo dos clássicos. O método é o da interpretação textual. O instrumento é a filologia, que atualmente é muito mais desenvolvida, com as teorias linguísticas que foram adquiridas pelos chineses em contatos com os europeus, né? Isso foi fundamental e o Wang Li é um exemplo disso. O objetivo da sinologia chinesa, né, do ponto de vista da minha perspectiva, citando o Analetos sobre política, né, de Confúcio, é rever o antigo para compreender o atual. Quer dizer, não é voltar no passado, não é, olha, o passado é melhor. Não. Busca o que foi bom no passado, o que funciona para hoje, né? Ou o que pode aperfeiçoar. Dá continuidade a uma ciência antiga, né? A China sempre teve, né, e é antiga, né, um dos países mais antigos do mundo, né? E sempre rico em teorias, em tecnologias. Os europeus eles ficavam abismados ao ver, né, a tecnologia que a China tinha, né? Os navios, não tinha nem comparação com os navios portugueses, por exemplo, e assim vai. Então, ele tinha um rico conhecimento. O que o Wang Li aponta como erro, né, como falha metodológica chinesa, foi o valor que a filologia, que a sinologia chinesa deu aos clássicos do Confúcio. Ele não critica Confúcio. O Wang Li ele fala, olha, foi um erro ficar focado somente nos clássicos de Confúcio, a estudar somente os clássicos confucianos. Isso foi uma falha do uso, né, do instrumento filológico. E aí não aperfeiçoou, né, não experimentou esse instrumento em outros clássicos que existia, né, naquele período e foram revistos e atualmente eu vi em Pequim, né, que existe até hoje, e isso é muito moderno, né, é feito traduções em chinês moderno, né, com verbetes explicativos sobre os termos antigos, né, o chinês atual explica um verbete que era antigo.
né? O que eu aponto também é que os estudiosos ocidentais, eles precisam dar mais valor, dar mais ênfase e buscar entender melhor os livros clássicos antigos a partir dos cientistas modernos, chineses, né? Por quê? Porque a China evoluiu e esses pesquisadores que mantiveram essa prática, essa tradição, né, de pesquisar os clássicos, como os sinólogos chineses, estão têm clareza no assunto, né? Eles têm propriedade, né, para falar, olha, o pensamento chinês é assim, por quê? Por causa disso, disso, isso. Fala, explica com detalhes e com propriedade histórica e tudo mais, porque são especialistas. Eu conheci na China, em Pequim, um especialista em sinologia chinesa, o Kunda Li. Kunda Li, ele é um descendente, inclusive, de Confúcio, né? Da 77ª dinastia de Confúcio, né? Kunda Li. Eu conversei com ele, eu assisti um congresso, eu fui convidado por ele para assistir um congresso e a respeito, né, dos temas que se trabalha com a sinologia chinesa atual. E o que acontece? Analisando aqui a sinologia chinesa com objeto filosofia e política, é possível entender que a filosofia é uma área reflexiva, né? Ela é diversa. A filosofia trabalha com vários temas, né? Inclusive com a própria filosofia, na filosofia da filosofia. Então, uma área de pensar. Eu preciso pensar, eu preciso refletir, analisar, criar teorias. Essas teorias se tornam regras, essas regras podem se tornar leis. Essas leis passam a ser políticas. Então, a política, inclusive o Wang Li fala isso, a política dos chineses é regra, é lei. Né? Funciona, aplica. Não funciona, volta e refaz. Analisa, não volta para a filosofia, né? Volta para os pensadores. Então, é interessante esses temas, esse objeto. Ele pode ser trabalhado com diversos temas também, como a sinologia ocidental, né? Que trabalha com multidisciplinaridade, os temas filosofia e política. Política trabalha com regra. Então, se eu falo de política, eu vou falar da política educacional, da política econômica, as regras que conduzem o país, né, economicamente, regras. Quando eu falo de filosofia econômica, eu estou falando dos pensamentos que estão surgindo, que estão fluindo, né, e se formando, e que dá uma clareza, ou deixa, cria mais dúvidas, né, mas as dúvidas são interessantes para poder pesquisar, mas são temas assim que se conectam, né? Isso é fundamental na sinologia chinesa, conforme o Wang Li apresentou. Na filologia, como o Wang Li apresenta logo no primeiro capítulo, ele fala, olha, a filologia e linguística, nos tempos antigos, eram conectas, não é, a gente entende que filologia estuda textos, né? O foco principal é texto escrito. E a linguística estuda a língua materna, né? Mas no conceito chinês, desde a antiguidade até o período do Ali, a linguística e filologia não podiam ser separadas, né? Falar de filologia na China é falar da linguística, falar da linguística é falar de filologia, né? E isso é interessante também. A filologia ela funcionou como um modelo de gramática, né? Claro que focava somente nos textos, mas com esse modelo foi possível conservar as escritas antigas, as estruturas antigas que prevalecem até hoje. Para quem vai estudar, vai buscar visualizar os clássicos, ou mesmo vai no museu, né? Você encontra, né, estruturas antigas, né, que são perfeitamente bem construídas, né? Quer dizer, existe uma gramática, não é como ali, como o Granet falava, né? Uma língua que não tem abstração, não abstrai as ideias, ou que, né, na contexto na filosofia, no pensamento do Humboldt, né? Era uma língua sem gramática. Isso ele afirma nas cartas dele, né, em pública, né? Falou, olha, a língua chinesa não tem gramática. Isso é um absurdo, porque uma língua que não tem gramática não é utilizada, não existe povo que se usa, né? A língua é um instrumento do povo, né? É um instrumento social e ela muda com o tempo e com o espaço, né? Com a região que é usada. Por quê? Porque o ser humano usa. Quando ele deixa de usar, como a língua, o latim, por exemplo,
né? É uma língua morta, né? Pela concepção linguística, né? É uma língua que era muito usada, né? Foi muito usada nos períodos mesmo o Leibniz mesmo, ele cita nas cartas em latim, e que perdeu o uso, né? Quer dizer, perdeu o uso porque o povo deixou de usar, né? A sociedade, né, se afastou. Isso é natural. A língua quando muda é porque ela é usada, né? Isso é uma afirmação do pensamento linguista, né? Você deixa de usar uma língua, ela passa de... A mudança é muito lenta, né? É muito metódica, né? Mas ela acontece, né? A gramática passa a ser uma regra, né? Passa a ser uma política, né? Ela fixa a língua num determinado momento, né? Esse momento dura, né? Até que o povo começa a utilizar um outro modo de linguajar, essa palavra passa por dicionário, essa palavra passa a ser, né, regrada e entra na gramática também. Isso é muito interessante. Ali ele mostra isso nos termos que ele utiliza, que ele apresenta, né, na obra, falando das línguas antigas, né, e dos métodos que os imperadores utilizavam, né, criando palavras novas, né, ou então um povo que invadia e tentava introduzir a própria língua e acabava encontrando resistência da sociedade, né, para a introdução dessa língua. Então é bastante interessante esse contexto, né? Bom, eu acho que é isso. A gente pode comentar e conversar bem mais, né? Eu tenho outros temas para discutir, né? Eu agradeço, né? Sei que a gente tem até um tempinho a mais, mas Uhum. eu deixo assim para a gente discutir ou abrir espaços para outras, outros debates, né? Tá. Então, Dúvidas, por exemplo. Uhum. Pode continuar, desculpa. Tudo bem? Sim. Então, muito obrigada, Rolachir, por oferecermos um panorama sobre esse tema. Temos muitas pesquisadores nessa área da sinologia, mas acho Com que o certeza. Rolachir é a única pessoa que faz uma comparação, né? Essa Uhum. a sinologia comparada, as bases da sinologia ocidental e a construção da sinologia chinesa com Wang Li, numa Sim. visão muito diferente, né? Numa visão de uma linguista, como todos os chineses, Sim. ou todos os pesquisadores, professores, Hum, alunos que estudam hum. a língua chinesa, que conhecemos Ah, muito da Wang Li, mas sobre os livros dele, sobre chinês clássico, chinês moderno. Mas nunca sim, sim. pensávamos nessa maneira, essa construção Na, da sinologia, na, né? na sinologia que ele apresenta, sim, com Aham. certeza. Esse apontamento foi bem importante, né? Que é, na verdade, quando eu li a obra, né? Eu traduzi a obra, na verdade, inteira. Está na biblioteca, está na biblioteca não, está esperando para ser publicada, né? Por causa da pandemia, né? Houve um atraso grande, né? Da publicação, mas eu vejo que eu comento isso na minha tese, né? Que para perceber que o Anli está apresentando, está descrevendo a sinologia, é preciso perceber que método que ele está usando na pesquisa dele, que método que ele usou. Eu sou, eu adoro pesquisar métodos, né? Entender sobre métodos. Então, eu extraí esse método que ele usou e o objeto dele. O objeto dele é filologia, porque ele busca na história construir a história da linguística, né? Então, é isso que ele fala. O objeto dele é a linguística, né? É a história da linguística chinesa. Esse é o objeto. Só que quando ele vai descrevendo a história, ele ele não faz isso por querer, né? Ele está descrevendo a ciência, né?
Só que quando ele escreve a ciência, ele deixa isso muito claro. E no quarto capítulo, como ele faz uma seleção de sinólogos ocidentais, isso ele faz, ele apresenta sinólogos europeus, ele comenta, mas ele faz uma seleção conforme o pensamento chinês. Ele não foi influenciado totalmente, né, pela cultura europeia quando ele estudou na França, né? Ele manteve, eu acho muito isso muito válido, né, muito importante. E quando ele faz a escolha dele dos sinólogos, ele procura aqueles que se comparam com ao modo que os chineses pesquisam, né? Como os chineses pesquisam a língua, né? Esse pesquisador faz isso? Não, mas por que ele não faz? Ele vai atrás e aponta. Esse pesquisador descreveu a língua antiga, mas cometeu certas falhas, porque ele está tentando comparar a língua chinesa com a língua ocidental, né? E a ferramenta ocidental da linguística, isso ali deixa muito claro, não funciona na língua chinesa, né? É preciso entender como o chinês, né, a linguística. Você pega a linguística ocidental e tá, eu entendo a língua chinesa, eu vou usar esse instrumento para analisar a minha língua, né? E não como ocidental, que usa na língua ocidental e quer comparar com a língua chinesa. Isso é um absurdo, não combina. Foi a mesma coisa que o Humboldt, né? Apoiado na ideia de que a língua perfeita, ele fala isso com muita força, né? Ele defende isso, né? A gramática perfeita é a gramática da língua flexional, né? A língua flexional são as línguas que têm, né, o prefixo, sufixo, infixo, né? Existem polêmicas a respeito disso ainda hoje, né? Que língua é flexional, né? O que é uma língua flexional? A língua chinesa é a língua de aproximações de caracteres, né? Isso é um modelo de flexão linguística, né? Eu posso classificar isso como uma flexão, mas se você não entende a língua chinesa, você não consegue perceber essa alteração, que pode ser uma flexão. Então é importante isso, tá? É verdade. Mais algum? É muito interessante essa palestra que é sobre essa base da sinologia ocidental, que é desde Matteo Ricci, não é? Uma maneira com Matteo Ricci e com a Isso. filosofia de Leibniz e Rompal e Leibniz. também com Clarnet. E sabemos que Sim, China tem filosofia, não é? Temos gramática, com certeza. mas Com de uma maneira certeza. diferente, não é? Sim, isso que é interessante, essa sua questão, né? Esse seu apontamento é muito, muito importante para a atualidade. Por quê? Porque existe ainda uma defesa, a própria filosofia como área, né, acadêmica, ela ainda luta, né, em considerar o Lao Tzu, Confúcio, Mêncio, né, como filósofo, né? O Granet, que é atual, né, século XX, né, e influenciou a sinologia ocidental, todo sinólogo ocidental já leu Granet, né? Então se apoia nos, nos pressupostos dele, né? E se apoia sem questionar, sem apontar, olha, isso é correto, isso não é correto, vamos ver, pensar como o Leibniz, né? Tá certo, não tá certo? Vamos verificar, né? O Leibniz era bem pontual nisso. Os chineses falam isso mesmo, né? Como os chineses falam? Existem de, relatos dos chineses falando isso? Ele faz ele questiona isso, né? Então é pensar como um cientista, né? O Leibniz, uma frase que o Leibniz usa é: devemos fazer matemática como filósofos, né? Pensar na matemática como filósofos. Quer dizer, sair um pouquinho da regra, falar como elaborar um cálculo, né? Sabe? Aí você evolui, né, no pensamento da matemática, né? Isso é um pensamento do matemático filósofo, né? Que foi o Leibniz. Isso século 17 e 18. Então é interessante essa questão do pensamento do Leibniz e as falhas do Granet, né? Eu discordo, né, na minha tese, né? Eu aponto, olha, ele pensa assim, mas ele está seguindo uma coisa que ele não pratica, né? Então eu aponto isso na minha tese, de forma, tem um capítulo só sobre isso, né?
para poder desconstruir uma ideia que influencia aqueles que querem estudar, né, a China. Você quer estudar a China e já começa adquirindo uma ideia preconcebida, um estereótipo, né, como o Eduardo Said, por exemplo, fala no orientalismo, né? Ele faz as críticas sobre o orientalismo, sobre a criação do oriental, que não é o oriental, né? Uma criação ocidental, ocidental cria um chinês que não, o chinês não se conhece. Olha, eu não sou esse cara, essa pessoa que você está falando aí, né? Eu não sou assim. O meu país não faz isso, entendeu? É uma ideia pré-concebida, né? Isso é preciso desconstruir. E para desconstruir, não é negar, é preciso perceber o que tem concordância, né? Esses estudiosos não fizeram nenhuma pesquisa errada, eu não estou criticando, né, o método dele, não critico, a pesquisa dele foi excelente, né? Destacou, né, por exemplo, a civilização chinesa, ele faz uma discussão bastante detalhada, né, sobre isso, mas quando ele aponta falhas, isso é preciso rever, né? Senão acaba influenciando outros cientistas que querem melhorar, né? E se apoiando em cientistas famosos, por exemplo, como o Granet. Granet é muito famoso, né? A Anshen, eu falo isso não por mim. A Anshen, que é francesa e com descendência chinesa, né? Critica o Granet. Tem a linguista Viviane Aleton, também é francesa, né? Sinóloga e linguista. Ela fala sobre essa concepção do Granet, né, em relação à língua. A língua chinesa é, é poética, né? Né? Da onde que ele tirou isso? Ele tirou dos clássicos da poesia, né? Só que quando você fala aí, ele fala isso, e isso fica muito claro, né? Para quem não entende, fala, olha, os chineses então antigamente falavam cantando, falavam, né, em poesias. Não, né? Ele tá citando o livro, né? E quando você fala que aquela língua que está no livro é utilizada pelo povo, você está afirmando que o povo todo antigo era escolarizado, né? Todo o povo chinês, né? Isso não é uma verdade, né? Todo o povo chinês tinha contato com a escola. Isso não é verdade, entendeu? Mas é uma afirmação que ele faz, né? Isso é uma concepção que acaba influenciando os pesquisadores atuais, né? E acaba seguindo uma bola de neve, né? Vai crescendo, crescendo, e quando vai ver, a mentira fica valendo, né? Fica como correto. Então Eu é gosto isso. muito dessa comparação, de facto, na sua fala, que é sobre esse objeto, instrumento, método de comparação, como Uhum. ocidental é mais multidisciplinar, mas na China não, né? Por isso essa é uma visão Sim, muito, não é uma visão, como se diz? É uma visão, uma pode ser uma visão muito perspectiva, interessante. sim. Especial essa parte, eu fui muito emocionada pela frase sobre a estrutura gramática das línguas Uhum. para determinar habitual pensamentos. Acho que esse é muito Sim, interessante. Como professores de sim, língua sim. chinesa, também Uhum. estamos comparando, né, a diferença da língua, a semelhança da língua, mas também a Sim, influência da língua ou das línguas no pensamento, né? como, é, como as línguas se influenciam, né? É. Sim, sim. Isso é importante. Essa questão da gramática, né? Que ele fala, o Rombode, né? Eu não Uhum. critico o interesse dele. É um método antropológico, né? A antropologia estuda, né, o ser humano, né? Como o ser humano vive, né? Como ele cria, né? Como ele faz as tribos, né? E tudo mais, desde os antigos até os modernos. E quando ele fala, ele quer fazer uma comparação, né? Intercultural. Então, o interesse dele era muito interessante. É comparar como o ser humano, quando escreve, quando produz a gramática, né? Aquilo ali é o pensamento que você reflete no papel, né? Então, a língua chinesa, que é muito mais objetiva, né? Eu vejo assim, muito mais clara, a gramática é muito mais clara. É errado falar, é a gramática mais fácil.
porque carrega a ideia de que a gramática é simples, é primitiva. Isso é uma ideia do Humboldt, né? A gramática chinesa é primitiva, né? É uma gramática assim do tempo da pré-história, sabe? Isso ele afirma nas cartas, entendeu? Ele não tinha ideia nenhuma de chinês, né? Mas essas afirmações deles influenciou vários outros pensadores. Só que eu aponto que o erro não estava na discussão sobre a gramática, não estava em gramática certa ou errada. O erro estava na desconsideração da filosofia chinesa. Quando você desconsidera o pensamento chinês de uma ciência, que é a filosofia, você nega todo, todo, tudo que carrega, né, aquele povo em pensamento, entendeu? Um pensamento construído de muito antigo, né, é negado, entendeu? E aí surge a sinologia como uma forma é, de tentar colocar o pensamento chinês, né, dentro de uma ciência. Então, o meu orientador, né, ele também, eu concordo com ele, né, ele fala, a sinologia, na verdade, é um sinônimo de filosofia. Sinologia é sinônimo de filosofia. Por quê? Porque a filosofia foi negada, a filosofia chinesa foi negada, o pensamento chinês foi negado. Então, se eu recupero a filosofia chinesa, eu estou falando de uma área científica que trabalha com pensamento, que trabalha com reflexões, entendeu? Então, resgatar, eu falei para ele, não é mais interessante eu falar então da filosofia chinesa? Ele falou, não, é melhor desenvolver, né, melhor, né, mostrar as características da sinologia, como ela é e tudo mais, né, ver o que aconteceu na história, e aí é possível falar, classificar a sinologia, o pensamento chinês como filosofia, né? Ou outros povos, né? O pensamento indígena, né? Os índios têm filosofia? Tem filosofia. A filosofia, quando ela fala que não, o pensamento chinês não é filosofia, ela nega o objeto de estudo, né? Ela nega o próprio objeto. Qual que é o objeto de estudo da filosofia? É o pensamento, a reflexão. Quando eu nego, olha, aquele povo não faz filosofia, então eu estou negando meu objeto, né? É uma ciência que nega o objeto, né? Mas por que negou o objeto? Por causa do eurocentrismo, né? O eurocentrismo da época, que era a Europa como centro do universo, né? A Europa como, né? Como centro do mundo, em termos gerais, né? Científicos e tudo mais, isso é forte. Então, os cientistas passavam a valorizar as características que eram defendidas na Europa, né? A língua, né, grega, latina, né? O pensamento filosófico de Platão, né? De Sócrates, né? Tá, mas Lao Tzu falou com várias propriedades, né? Pensamentos que às vezes são muito próximos, né? Ou às vezes muito além, né? Mas que são filosofia. Confúcio, né? Que fala da filosofia educacional, né? Que fala sobre diversos assuntos, também é pontual que pode se falar. Isso é filosofia, né? Então eu afirmo isso com bastante propriedade. Mas, assim, o modelo de sinologia multidisciplinar, apesar da sinologia passar a ser um rótulo, né? A sinologia, o termo sinologia, passa a ser um título de grupos de estudo, né? Grupos de estudo que estudam a China, entendeu? Sinologia. E aí você estuda tudo, né? Matemática, medicina, geografia, tudo mais, economia. É um bloco. Aí sim, você tem uma visão maior que pode se entender um pouco mais sobre a China. Mas isso fazendo um intercâmbio com a China. Se estudar somente no ponto de vista ocidental, aí esquece, né? Que aí não vai ter um conhecimento tão abrangente. Porque quando a gente fala, traduz, por exemplo, sinologia como o estudo da China, a China é muito grande. Existe muita coisa para estudar. Cultura, né? História, geografia e tudo mais, economia, tanto antiga como atual. Então, existem muitos temas sobre China. Quando a gente fala, eu estudo a China, o que você estuda da China? Né? É um objeto muito grande para falar, né? Que é um objeto, né? Mas o termo passou a ser utilizado, né? Criado no Ocidente,
Na China é bem interessante, Han Xie, né, o estudo de Han, né, o estudo da etnia Han, estudo né, dos clássicos Han, por exemplo, né, poderia, né, classificar. Tem o termo Guoxie, que é bastante, tem muito dos departamentos, né, de estudo de Guoxie que eu percebi que antigamente era a escola do império, né, a escola Uhum, imperial. Atualmente se traduz como escola dos clássicos, né, estudo dos clássicos. E uhum. é realmente isso que a sinologia faz, a sinologia são os estudos clássicos. Então fica muito claro isso. Não, Alguma mais? não, esses termos são Oi? muito interessantes quando falamos sobre ocidental, oriental. Eu, de fato, fiz um curso mestrado de arqueologia, né, história Hum, clássica sobre essa parte Middle East. Então, onde fica hum, Middle East? Quem fala Middle East? Quem fala quem assim, fala? ocidental, oriental? Essas são Uhum, teorias, são ideias dos só europeus, teoria. não é? Essa civilização lá no Mediterrâneo, por volta do Sim. Mediterrâneo, mas se saímos da Terra, se ouvimos essa Terra, uma visão, sim, fora da Terra já é diferente, né? Por isso, esses Uhum. termos, às vezes, são muito interessantes por causa da influência ocidental dos gregos, dos Sim, romanos. sim. É interessante que o Wan Li, ele inclusive escreve uma obra falando sobre a civilização romana, a civilização grega, né? É uma obra escrita por Wan Li. Eu tenho, né, um exemplar dele, né, falando sobre isso. É o ponto de vista chinês falando sobre, né, a Europa, falando sobre a Grécia Antiga, né? Isso é muito valioso, né? É muito rico, porque é uma perspectiva diferente, né? É um outro povo, no caso China, observando o Ocidente, né? E como você observa o Ocidente? Você vê alguma coisa parecida, né? O An Li, eu acho interessante que ele usa uma comparação. O An Li também é um comparatista, né? Ele faz um estudo comparado, né? Uma gramática comparada e tudo mais. E ele fala assim: eu concordo em fazer comparação, né? Comparar uma gramática com outra, isso é muito valioso. O, o erro é eu ir na casa de um amigo distante, observar um objeto dele lá, né? Um pote de bambu, né? Apoiado no chão, voltar para minha casa e falar: olha, aquele objeto de bambu na casa do meu amigo é o mesmo que eu tenho aqui em casa e eu uso aqui em casa para colocar os pés. Só que o objeto do meu amigo lá é para pôr objetos, utensílios, né? Não é para pôr os pés. Então é uma visão muito interessante de comparação, né? Comparar não é você chegar no outro e falar, olha, aquilo é igual ao meu. Não. Você usa igual a mim, né? Como você usa isso? É deixar o outro se apresentar, né? E não criar uma imagem, né? Preconcebida, né? Do outro. Isso cria preconceito, né? Isso cria distanciamento cultural. Quando eu falo, eu crio imagem, né? Que não condiz com a verdade, né? Certo? Isso é muito falho, né? E é o que o Andy fala a respeito dessa frase, né? É, Comparando, olha, vai na casa do outro e observa um objeto, né? Que é igual ao seu, mas ele usa diferente de você. Você não perguntou para ele, né? é verdade. Então, vou deixar aqui quem tem dúvida, perguntas, ok? Aproveita essa oportunidade para conversar com o Laxi, ok? Uhum, Pode escrever suas perguntas no uhum, espaço do chat, também pode ligar seu microfone para conversar diretamente com o Laxi, quem já uhum, fez muitas uhum. pesquisas nessa área da sinologia ocidental, sinologia ocidental. Assim, É tá. difícil ok, definir essas palavras, ok? Definir, sim, Mas sim, tem uma visão muito diferente do que o que você está falando sobre a sinologia aqui na China, não é? Pelos chineses. sim, Realmente não sim. temos muito esses, como se áreas, outras Hum, disciplinas como ciências, não é? Com hum, matemática, com sim, outras sim, áreas. com Revemos certeza. mais livros clássicos, é verdade.
Eu acho que o Ali, ele apresenta um exemplo, né? Oi? Não, não, não. Eu só quero dizer para quem tem interesse em Alguma pergunta? conversar, ou que quem tem dúvida, você ligar Uhum. sua Fica à câmera. vontade. Uhum, Então, o Ali, e só para pontuar, o Ali, ele apresenta um exemplo, que ele faz um estudo da linguística, uhum, né? Então, ele usa, é, ele cita filósofos chineses que falaram sobre a língua, né? uhum, Na antiguidade. Ele cita políticos que desenvolveram regras de escrita, né? Desenvolveram caracteres, por exemplo, na antiguidade também. Quer dizer, a política e a filosofia estavam interligadas, né? E ele dá um exemplo bastante interessante, que ele faz um estudo sinológico, né? Para pesquisar a linguística chinesa, né? Uhum. Então, e também outra parte que eu estava pensando muito interessante, eh, essa diferença da pesquisa, né, nessa área de sinologia. Na Uhum. China, acho que sim. Mesmo os chineses também dizem, China temos tecnologia, mas nós não temos Sim, teoria da ciência. É muito interessante. é interessante Faltamos desenvolver. muito, não só na área de ciência, na área de medicina, por exemplo, medicina Medicina, chinesa. uhum, com É uma certeza. maneira Na verdade, diferente, né? Por isso não tem como com- comparar com medicina não, não é, ocidental. não dá para comparar, mas é possível desenvolver, né? Com base na medicina tradicional chinesa, né? Desenvolver novas tecnologias, né? Isso é interessante, né? Como o Ali apresenta, né? Não é? Uhum, É utilizar a teoria estrangeira, por exemplo, né? A favor da tradição chinesa, da cultura chinesa, né? Aí valoriza e desenvolve aspectos, né, valiosos, né, da cultura chinesa na modernidade, né? Isso é interessante. O Ali, ele faz isso com a linguística, né? E, e ele mostra que desejos, por exemplo, que ele tinha na conclusão dele na obra, ele mostra desejos que, inclusive, já foram concretizados, né? A gramática chinesa foi desenvolvida, né? As teorias, né? Gramaticais, teorias linguísticas na China já foram desenvolvidas pelos próprios chineses, né? Então houve uma evolução bastante rica, né? E que o Li desejava. Ele pontua isso. Fala, eu desejo que os cientistas que herdarem, né? As gerações, as novas gerações desenvolvam, né? Mais teorias, mais propostas, né? Para valorizar, né? O modo de, da língua chinesa, né? Dentro da cultura chinesa, né? É que isso é muito importante e muito moderno, né? É muito moderno isso. Não distancia do moderno, né? É uma evolução. Na verdade, eu falo que o moderno, ele surge a partir do tradicional, né? Quando o tradicional deixa de evoluir, o moderno não tem base. A modernidade, né, surgiu a partir de uma evolução dos antigos, né? E isso é muito claro na história, né? Então, você falar que o antigo não funciona, você está falando, você está negando então que é a modernidade que eu estou usando agora, né? Não veio dos antigos, né? Não foi uma evolução, né? É como se fosse quebrar a própria história, né? Evolutiva, né? Da humanidade. É como se colocasse falasse tradição, né? Como se fosse algo de museu, né? Algo de museu está parado lá, é só para olhar, né? Ali ninguém mexe, porque se mexer vai estragar, né? Aquilo não evolui, mas o modelo que está ali, uma obra, alguma coisa, pode ser dar uma ideia, né? Para poder criar uma coisa nova. Então, aquela modernidade, aquele objeto antigo que está lá no museu parado, né? Quando passa a ser algo tecnológico, algo moderno, ele continua evoluindo, né? Ninguém tocou nele, mas a ideia, sim, né? Observar e tirar uma ideia nova de um objeto antigo é um tipo de evolução do objeto antigo, né? Pode é, ficar totalmente diferente, mas
é moderna, né? Veio do antigo. Essa é a ideia do Anli, né? Uhum. Então, aproveitou para perguntar se podemos nós oferecemos ou contar um pouco sobre a sinologia no Brasil, Sim, claro, porque faltamos podemos. conhecimento sobre essa parte, né? Nós temos projetos pelo Certo. Ministério da Cultura sobre a sinologia Aham. no mundo, mas essa Sim, parte no Brasil faltamos conhecimentos, só. por isso aproveitei Então, aqui a sua cidade então contar eu, um pouco, né, sobre essa parte do Brasil. percebo que a sinologia, de uma maneira geral, mas pegando o Brasil como específico, né, Uhum, evoluiu no mundo, evoluiu no Brasil, a partir dessa base epistemológica que eu apresento da minha tese. Quer dizer, no Brasil, existe um modelo de sinologia que se apoia ainda, né, no período do Mateuíte, por exemplo. Né? Tem uhum, muitos sinólogos brasileiros que falam que Mateuíte era sinólogo. Né? Por uhum, que, que ele é sinólogo? Ah, porque ele estudou chinês, ele, né, sabia a cultura chinesa, mas eu contesto porque ele não estudou a crença crença chinesa, né? Ele não foi uhum, lá estudar a crença crença chinesa, ele não foi lá entender como os chineses acreditavam em quê, né? O confucionismo, o taoísmo, por exemplo, que é um método filosófico de concepção, né, de crença bastante forte na China, é uma crença, mas os missionários desconsideravam, né? Eles foram lá para introduzir a religião deles. Então não foram lá para aprender, né? Aprender é para poder, para entrar na China, né? Aprender as uhum, coisas. Então eu não considero eles como sinólogos, né? Da maneira como eu entendo, como eu apresentei no meu trabalho. Mas existem brasileiros que carregam essa ideia, né? Como sinologia, né? Então eu não vou discordar, né? Mas eu tenho a minha própria opinião. Agora, existe também sinólogos brasileiros que apresentam um modelo bem próximo do chinês. Quais são eles? Aqueles que estudam os clássicos chineses, que tentam entender, né, uhum, a cultura chinesa e tudo mais a partir dos clássicos, né? Buscando tentar interpretar e tudo mais, que segue mais ou menos o padrão do método da sinologia chinesa, né? De utilizar a uhum, filologia e tudo mais. O que eu contesto é que não é, eu não vejo mais necessidade de refazer trabalhos que já foram feitos desde os antigos estudiosos chineses, né? Sobre os clássicos. Estudar os uhum, clássicos novamente, né? Fazer uma revisão, né? Isso já está na história da China, né? Era prática constante, né? Dos sinólogos chineses fazerem isso. Então é preciso valorizar os cientistas modernos chineses que continuam fazendo isso e pegar o entendimento que eles têm sobre os clássicos antigos, né? Falar, olha, como vocês entendem agora, né? Me explica melhor, né? Com a linguagem de hoje, o que vocês extraíram das interpretações dos clássicos antigos. Isso existe atualmente na China, entendeu? Então, quando se utiliza o método antigo, por exemplo, da filologia nos clássicos chineses, como é muito costume brasileiro, né? Estudar o filósofo, vai lá e estuda o clássico chinês e tenta pegar, inclusive, a escrita tradicional, né? Eu quero entender da fonte. Como se fosse aquele objeto fosse tirado, extraído do, do, de um, de um território arqueológico, né? Eu encontrei aquele livro que está escrito em caracteres tradicionais, eu pego ele lá e trago na minha mão e vou estudar ele. Não, eu acho um erro, uma falha metodológica, né? Porque aquele material já foi trabalhado, né? E, inclusive já tem bem explicado, né? Na linguagem de hoje, né? Isso eu vi na China, eu vi nas bibliotecas de Pequim, né? uhum, Eu vi material, eu trouxe, né, uma quantidade de livros, né, a respeito da sinologia chinesa, e isso eu achei muito interessante. Eu conversei com o Dali, por exemplo, né, especialista em Confúcio e sinologia, ele tem trabalhos produzidos na China a respeito de sinologia, né, e então eu percebi que
que tem tá muito mais claro, né? Os cientistas atuais da China explicam com muito mais propriedades, né? Sobre, né, Mencio, sobre Confúcio, sabe? Já é muito claro para eles, né? Não precisa refazer, né? Agora, tentar entender de uma maneira trocada, né? Fazendo intercâmbios, né? Isso eu acho válido. É como modelo, né? Interessante para o Brasil, né? Utilizar com o estudo, né? Fazer um intercâmbio. Então, eu sou um sinólogo brasileiro, aí eu quero estudar sobre economia, ou sobre ciência, ou sobre medicina chinesa, né? E aí eu faço contato de intercâmbio com um estudioso, né? Chinês, né? E faço uma troca de conhecimento, né? Ele entende o meu modo de pensar, né? Ciência, como eu entendo ciência chinesa, né? Aí ele vai me esclarecer, olha, não é bem por aí, você está seguindo um caminho errado, né? E me conduz para uma forma de ciência mais clara, né? Porque eu falo, olha, eu não vou contestar um cientista que faz aquilo lá a vida toda e que mora no país, né? Certo? Agora, eu tenho pontos de vista ocidentais, né? Que podem abrir novos caminhos, por exemplo, nesse diálogo, né? Nesse intercâmbio, né? Eu acho muito proveitoso, né? Por isso que eu citei as obras que trabalham com isso, né? São obras imensas, né? Às vezes de 7 ou 8 livros imensos que falam sobre a tecnologia chinesa, falam sobre, né, medicina chinesa, né? Por exemplo, do Joseph Needham, né? E que fizeram um trabalho em conjunto, né? Com estudiosos chineses, apontando falhas ou escrevendo artigos e tudo mais e colocando no livro. Aí sim, esse material está muito rico de informação, né? Eu vejo esse modelo como importante para o Brasil, né? Para enriquecimento, né, da cianologia brasileira, ela precisa escolher um modelo. O modelo chinês é muito válido também, se entender, né? Souber entender. Se eu quero estudar uma área reflexiva, entendeu? A sinologia chinesa trabalha com a filosofia, uma área reflexiva, né? Estuda várias áreas. A política, regras, também a sinologia chinesa trabalha. Né? Você quer estudar o quê de regra? Regra, né, de ciência, né? A ciência metodológica, né? Entendeu o que é regra, né? O que você quer estudar da China que pode usar o modelo da sinologia chinesa como área de estudos, né? E escolher, certo? Fora isso, se a pessoa não tem nenhuma base, né? Ela fica perdida na hora de fazer uma pesquisa, né? E isso eu falo do Brasil, por exemplo, né? De, de não ter um caminho seguro para seguir. É Hum. isso. É muito interessante para entender qualquer civilização, qualquer cultura. A língua também é a chave, não é? Acho que no É Brasil a também chave. tem muitos livros em português sobre a China, mas acho que a Hum. maioria parte são traduzidos de francês, de inglês, ou Isso. outras línguas. Por isso, essa que eu também sou professora de tradução. No processo de tradução que você perdeu muitas. Por isso, ela, quem quer Isso. entender melhor a China, quem quer fazer Buscar na pesquisa sobre fonte. sinologia, acho que tem que aprender a língua, não é? Senão você não tem Exatamente. como para Não entender tem os ferramenta. pensamentos chineses, né? Exatamente. Isso é uma falha muito grave, né? Se não entender, por exemplo, o Leibniz, que tinha uma ideia científica muito forte, né? Hum. Se ele entendesse chinês, ele perceberia que havia uma interpretação, né, introduzida, né, no material, a interpretação cristã, entendeu? Aí ele extrairia essa ideia, né, falar, olha, os chineses não pensam assim, né? Ia trabalhar, produzir um material muito mais rico. Aí sim, poderia se classificar ele como um sinólogo perfeito, né? Que não estava influenciado, né? Fora isso, né? Por não saber a língua chinesa, falhou bastante na expectativa dele, né? De É verdade, é verdade. desenvolver a Então, ciência.
No espaço do chat, o Wilson escreveu que uma frase晚上好, li e Hum, recomendo o livro sobre Nathan, o homem que amava a China, em português e em inglês. Então, para quem tem uhum. interesse ou quer saber mais sobre a China, esse livro pode ser uma referência, não é? Com certeza, com Aham, certeza. É uma obra de referência, é esse autor que ele cita, né? Tem uhum, muitos outros, né? Anshen, por exemplo, que é moderna. Eu conheci a Anshen pessoalmente, né? Na Unicamp, uhum, né? Conversei com ela. Então, ela também tem uma visão científica bastante clara, né? E bastante crítica, né? Em relação a essas interpretações, né? Que estão distantes da China, né? Ou mesmo uma visão chinesa, por exemplo, em relação ao Brasil, né? Que concepção que um cientista chinês tem a respeito do Brasil? Eu sei que os chineses estudam muito o Brasil, né? Tem um estudo muito vasto, né? Muito mais que o próprio brasileiro, né? Às vezes eu conheço cientistas chineses que entendem muito mais detalhes, né, a respeito do Brasil, em relação ao próprio brasileiro que está aqui, né? Fala, nunca tinha pensado por esse lado. Então eu acho interessante essa aproximação, né? é Porque verdade. quando você é de outra região e você vai para uma região estranha, você vai querendo observar tudo, você sabe, tá atento a qualquer detalhe. Quem mora lá não percebe, sabe por quê? Aquilo é natural. Aquilo para ele é tão, né, tá tão habitual que ele não percebe algum detalhe. Então eu acho interessante essa aproximação intercultural, né? Que É verdade. O Leibniz já defendia, né? O intercâmbio para desenvolvimento da ciência, né? Isso é muito importante. A modernidade de hoje, a tecnologia que nos oferece, né? Esse espaço para a gente trocar conhecimento, isso é muito importante, muito rico, né? Para qualquer área. Tecnologia, né? Não importa. Qualquer área que você queira desenvolver, você precisa ter contato com outros povos, né? Com outras civilizações e principalmente com o material da fonte. Né? Se quer estudar chinês, vai lá direto na língua chinesa. Se quer estudar português, né, brasileiro, vai, né, faz contato com o brasileiro, faz contato com a língua estudada no Brasil, que é totalmente diferente do português de Portugal, né? E isso é muito claro, né? Culturalmente, né? Historicamente, né? Não é porque a raiz existe uma linguagem diferente, de um modo de falar e tudo mais, não é só o modo de falar, existe tá dentro da cultura brasileira, né? Que quem eu mesmo como brasileiro, né? E falo isso, ajo de forma de brasileiro, eu não percebo, né? Mas um chinês, por exemplo, que estuda a língua brasileira, a língua portuguesa do Brasil, ele pode perceber, olha, o seu sotaque é de tal Uhum. região, né? Ou você tem uma influência do Rio, você tem uma, sabe, ele percebe, né? Por quê? Porque ele é de fora. Quem é de fora percebe detalhes que quem está vivendo, né, no lugar, às vezes deixa passar, né? Então eu vejo isso como válido, tá? Para a sinologia brasileira e para a sinologia chinesa, dos dois pontos, né? Dos dois lados. É muito interessante esse tema, né? Esse intercâmbio dos conhecimentos, visões diferentes, essa comparação, que essa mostra Uhum. muita, assim, muitas possibilidades para quem tem interesse nessa área da sinologia, Sim. seguir esse processo da Hualashi, que é para conhecer mais, e também temos muitos projetos hoje em dia, tanto pelo Ministério da Educação ou pelo Educação. Ministério da Cultura aqui na China. Temos muitas bolsas de facto, por isso, para quem tem interesse nessa área, para seguir todo esse processo do professor 我老师可以para chegar à China. Estou aqui para aguardar todos vocês aqui na China. Nós chegamos o tempo, né? Os alunos chineses vão ter aulas às 8. Ok, Ok, então, muito certo, já obrigada, temos. 胡老师, que Eu por agradeço. oferecermos essa palestra, que riquíssimos com conhecimentos aqui na sua área da sinologia, numa visão muito diferente. Chinês fala mais sobre sinologia, mas rever os livros clássicos, né? Mas essa Uhum, sim. visão ocidental, vamos fazer assim, é muito interessante para mim. Por isso, espero que, sim, podemos continuar essa conversa
para temos mais intercâmbios, né, entre áreas Isso, diferentes na com sinologia, certeza. tá bom? Então, muito Muito obrigada a obrigado por todos todos. e Muito até obrigado. Até a próxima próxima. aula, próxima semana, no mesmo horário, mesma plataforma, com palestrantes diferentes. Essa série de palestras está continuando, uma palestra semanal. OK? Então, muito obrigada a todos. 大家晚上好，晚安，um pouco cedo, um pouco cedo. 早上好。晚安，有点儿早是吧？好，谢对谢，啊。谢谢大家，好，谢谢你我们们。下星好，期见。再见。Até a próxima，谢谢大家，再见，再见。再见。